programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Mais um dia de programa Mães Amorosas, graças ao Senhor. Somos gratas todos os dias, todas as manhãs. E o programa inicia com Provérbios 28 de março. Graças a Deus, vamos desfrutar. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. Provérbios 12, 2. E o título diz assim: o pecador que alcançou favor. Para melhor compreensão, a definição de homem de bem nesse livro está em sua menção em outras duas oportunidades. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Provérbios 13, 22, 14, 14. O homem de bem está em oposição ao pecador e ao infiel de coração. O Evangelho de Deus tem o poder de transformar um pecador em um justo, um homem de bem por meio da fé. Paulo diz aos Romanos: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. Andávamos como andam todos os homens do mundo, na vaidade dos próprios pensamentos, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. O poder do Evangelho fez com que nós, pecadores e infiéis, mortos e condenados, fôssemos justificados e assim alcançássemos o favor do Senhor. Amém. Graças a Deus pelo Evangelho de Jesus Cristo, pelas boas novas, pela palavra. A palavra do Senhor tem poder, tem cura. Bom dia, queridas ouvintes. Até amanhã com mais provérbios. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Como boa terra, me apego a tua voz. Medos, incertezas, tudo se desfaz. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Este é o seu programa Mães Amorosas de todas as manhãs, com o quadro Leitura Bíblica Diária. Você que está nos acompanhando, seja bem-vinda, graças ao Senhor por mais um dia, né? Nessa semana, nosso tema aqui é luz. Você que está na luz, tem que andar na luz, certo? A luz está na palavra, e nós estamos em Cristo. Cristo é luz, né? E o Senhor nos diz que
lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, né? Então, você quer andar nos caminhos do Senhor? Precisa conhecer a palavra de Deus, certo? Então, amadas irmãs, oremos ao nosso Senhor para nós começarmos a nossa leitura bíblica de hoje. Louvado seja o Senhor, que o Senhor esteja conosco, dando-nos sabedoria, entendimento da tua palavra, Senhor, e atitude para praticar a sua palavra. Eu quero ler para você Salmo 119, versículo 9 até o 11, que diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Resposta: observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, eu quero mostrar para você que esse versículo tão precioso nos ensina como que nós mantemos o nosso coração puro, né? Então, no versículo 9, quando ele diz de que maneira o jovem poderá guardar o seu caminho, você pode ler da seguinte forma: de que maneira eu poderei guardar, Senhor, puro o meu caminho, certo? E o Senhor já te dá a resposta em seguida, observando, presta atenção no que a palavra diz, né? E o versículo 10 diz assim: de todo o coração te busquei. Nós já sabemos que o coração do ser humano é composto de 4 partes, né? Uma parte do espírito, que é a consciência, né? E também a mente, que é a líder da nossa alma, e também a nossa emoção e vontade. Quando você sabe que a sua mente está guardando a palavra do Senhor? É quando a palavra de Deus está na tua mente, certo? Então, se você lê a Bíblia todos os dias, certamente a palavra de Deus está na tua mente. E porque ela está nessa parte líder da sua alma, essa palavra vai te guiar, vai te iluminar. Quando você estiver saindo dos caminhos do Senhor, a consciência vai te acusar, certo? E então você pode se alinhar, limpar-se no sangue de Cristo, pedir perdão pelos seus pecados e prosseguir, certo? Com mais luz. Então, a importância da palavra está na sua consciência e na sua mente, te governando, né? A sua emoção também é guardada. Por quê? Se a parte líder, a parte que governa o teu ser, a sua mente, está voltada para as coisas do espírito, certamente a sua alma está amando as coisas do espírito, certo? Se a mente for colocada na carne, ela vai gostar das coisas da carne. Mas como a sua mente está voltada para as coisas do espírito, então a sua alma vai amar mais a Deus, tá certo? E a sua vontade vai ser submissa a Deus. Olha só, é tudo que Deus quer. Deus está procurando essas pessoas que estão buscando Ele em espírito e em verdade, tá? Quero te falar um pouco sobre Isabel e sobre Maria. Por que você acha que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, escolheu Maria para ser mãe de Jesus? Porque ela vivia e andava na luz, certo? Por que nós sabemos disso? Porque na hora que o Senhor precisou de um coração puro, Ele achou o coração de Maria, que estava seguindo os seus caminhos. Maria era muito jovem, ela era uma adolescente. Ela tinha por volta de 12 a 15 anos, no máximo 15 anos.
porque ela estava prometida para casamento e ainda não tinha se casado. O que diferenciava Maria das demais mulheres? Era o coração, certo? E também, curiosamente e soberanamente, Isabel também, prima de Maria, era uma idosa já e não tinha filhos. Mas porque ela era íntegra de coração, ela foi escolhida para ser a mãe de João Batista, certo? Então aqui nós vemos, nessa história que eu estou contando para vocês, nós vemos uma adolescente com um coração puro e uma idosa com um coração puro. Então, não importa se você é jovem, se você já tem mais idade, se você é homem, se você é mulher, não importa. Todos nós precisamos manter puro o nosso coração, pura a nossa consciência, mente, vontade e emoção. Porque o Senhor está procurando essas pessoas para que possam servi-lo nesses tempos finais. Amém? São esses que o Senhor procura. Eu espero que você que está lendo a Bíblia com a gente seja uma irmã, assim, de coração puro e reto, que segue os caminhos do Senhor, que tem uma consciência bem sensível, né? Que se arrepende e que se volta para Deus, que ama o Senhor e tem uma vontade submissa a Ele, que deseja que Ele venha e nos governe. Amém. Senhor Jesus, guarda nosso coração, Senhor Jesus, coração puro e limpo diante de Ti, que a Tua palavra possa lavar, Senhor, lavar todas as coisas negativas que estão na nossa mente, que estão na nossa vontade, na nossa emoção. Nós queremos amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Nós temos uma vontade submissa, que é de trazer o Senhor de volta, que nós sejamos vencedoras. Rogo ao Senhor que abençoe todas as irmãs que estão lendo a Bíblia, todas as irmãs que estão buscando o Senhor de todo o coração. Abençoe todas as irmãs que estão guardando as palavras no coração. Senhor, faz-nos perseverantes, faz-nos firmes e fortes e faça-nos vitoriosas, que nós possamos vencer um dia de cada vez, mas com intrepidez prosseguir todos os dias nos caminhos do Senhor. O resto o Senhor nos acrescentará. É assim que a sua palavra nos diz. Buscai o seu reino e sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Nós cremos nisso, vivemos isso e pregamos esta palavra. Amém. Louvado seja o Senhor, amada irmã. Vamos agora abrir as nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulos 9 e 10. Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Versículo 1. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até aos céus. Povo grande e alto, filho dos Enaquins, que tu conheces e de que já ouviste. Quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa diante de ti, é fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado fora de diante de ti, não digas no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Porque o Senhor as lança fora de ti. Porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança fora de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração,
que entras a possuir a sua terra. Mas pela maldade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então, uma palavra aqui de advertência, né? Para não achar que está entrando na boa terra pelo seu próprio mérito, né? Mas é pela pura misericórdia do Senhor. O povo era um povo rebelde, um povo idólatra, que o Senhor odeia os idólatras, né? E por isso o Senhor os exterminou. Não é porque o povo de Israel era melhor, não é por isso. Mas simplesmente porque aqueles povos não buscavam o Senhor. E Israel era o povo de Deus. Então, a menina dos olhos do Senhor, né? Então, por esse motivo, tá? E porque o Senhor fez um juramento para Abraão, Isaque e Jacó, que ele iria estar com o seu povo, com os seus descendentes, né? E o Senhor cumpre o seu juramento. As infidelidades de Israel, versículo 6. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocaste a ira o Senhor vosso Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a esse lugar rebeldes, fostes contra o Senhor. É verdade, né, irmãos? No dia que Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas, eles já estavam adorando um bezerro de ouro que eles tinham feito, né? Com as argolas das orelhas, né? Com as joias das mulheres. Eles fizeram um ídolo. O Senhor abomina isso e com ira o Senhor tratou o povo. Então, o Senhor está fazendo eles lembrar-se de que eles têm uma dura cerviz, né? Pois em Horebe, tanto provocaste a ira do Senhor, que a ira dele se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão, nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviaram do caminho que lhe ordenei. Imagem fundida para si fizeram. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que eu os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte. E o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olhei, e eis que havíeis pecado contra o Senhor vosso Deus. Tinhais feito para vós outros um bezerro fundido. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então, peguei nas 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Pois temia, por causa da ira e do furor, com que o Senhor tanto estava irado contra vós outros para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu.
O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Por que o Senhor se irou contra Arão? Porque ele foi que fez o bezerro fundido, né? Ele era o artista, o artesão, que fez o bezerro de ouro a pedido do povo. E o Senhor se irou contra ele, mas Moisés orou por ele e o Senhor atendeu a oração de Moisés. Versículo 21. Porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei a fogo, e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó. E o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Taberá, em Massá e em Quibrote Tavá, provocaste muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos dei. Rebeldes fostes ao mal mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não lhe obedecestes a voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Prostrei-me, pois, perante o Senhor. 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor dizendo, Senhor, ó Senhor, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a tua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhe tinha falado, e porque os aborrecia, tirou para matá-los no deserto. Todavia, são eles o teu povo e a tua herança que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Com essa oração, Moisés convence o Senhor, né? Que coisa maravilhosa, mais linda, né, irmãos? Moisés convence o Senhor a não destruir o povo, né? As segundas tábuas da lei, capítulo 10, versículo 1. Naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras e sobe a mim ao monte, faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara, no dia da congregação, no monte no meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. Virei-me, desci do monte, e pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. Da vocação da tribo de Levi. Partiram os filhos de Israel de Beerote ben Jaacã para Mozerá. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Dali partiram para Gudgodá, e de Gudgodá para Jotibatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte nem herança com seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. Permaneci no monte, como na primeira vez, 40 dias e 40 noites. O Senhor me ouviu ainda por esta vez. Não quis o Senhor destruir-te. Porém, o Senhor me disse, levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entrem e possuam a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Vemos aqui o Senhor passando toda a responsabilidade para Moisés introduzir o povo na terra prometida, né?
Exortação à obediência. Versículo 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora, o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Há aproximadamente 430 anos, desceu para o Egito, na época de fome na terra, né? José levou toda a família para morar no Egito. E eram ao todo 70 pessoas. O Senhor fez a promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó, que sua descendência seria tão numerosa como as estrelas do céu e como a areia no mar. E isso se cumpriu. Após muitos anos de escravidão, eles saíram do Egito com mão poderosa, um número de mais de 2 milhões de pessoas. Realmente um povo que foi abençoado por Deus. Muito bem, amadas irmãs, ficamos por aqui. Continuem com a nossa irmã Lene, que vem trazendo para nós Salmos, Provérbios e Lucas. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 69, a partir do versículo 18 até 36, Provérbios capítulo 12, versículos 2 e 3, e o Evangelho de Lucas capítulo 8, versículos 1 até 21, começando com Salmos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. As afrontas partiram o meu coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas foi em vão. Esperei por consoladores, mas não apareceu ninguém. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Que a mesa deles se torne laço diante deles, e a prosperidade em armadilha. Que os olhos deles se escureçam para que não vejam, e faze com que as suas costas não parem de tremer. Derrama sobre eles a tua indignação, e que o furor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nas suas tendas. Pois perseguem a quem tu feriste, e ficam falando sobre as dores daqueles a quem golpeaste. Soma-lhes iniquidade à iniquidade, e que não tenham acesso à tua justiça. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam incluídos na lista dos justos. Quanto a mim, porém, estou sofrendo e aflito.
Que a tua salvação, ó Deus, me imponha num alto refúgio. Louvarei com cântico o nome de Deus. Quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Que os aflitos vejam isso e se alegram. Quanto a vocês que buscam a Deus, que o seu coração se reanime, porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus prisioneiros. Louvem-no nos céus e a terra, os mares e tudo o que neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará a cidade de Judá. Habitarão ali e tomarão posse de Sião. Também a descendência dos seus servos a herdará, e nela habitarão os que amam o nome de Deus. Agora, Provérbios, capítulo 12, versículos 2 e 3. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se restabelece pela maldade. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. Agora, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 1 até o 21. As mulheres que seguiam Jesus. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. A parábola do semeador. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus usava parábolas. Então os discípulos de Jesus lhe perguntaram o que significava essa parábola. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábola, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. A explicação da parábola. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por um tempo e, na hora da provação, se desviam. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com
as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. A luz. Ninguém, depois de acender uma lamparina, a cobre com um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a no lugar que o ilumina bem e fica de que os que entram vejam a luz. Não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venham a ser conhecido e revelado. Portanto, vejam como vocês ouvem. Ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo o que julga ter-lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhes comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém. Amanhã continuaremos com o capítulo 8 de Lucas e com toda a leitura bíblica. Bom dia! Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Tirou-me de um poço de lama, ele me pôs seguro e firmou meus passos. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Tirou-me de um poço de lama, ele me pôs seguro e firmou meus passos.
com paciência. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Título de hoje: Da água para o vinho. Recebam com carinho Taíka Saleb. Quase todos os leitores da Bíblia conhecem o caso das bodas em Caná da Galileia, quando Jesus e seus discípulos foram convidados para a festa. Sabe-se que nessa festa, em determinado momento, o vinho acabou, e então Jesus mandou encher com água as 6 talhas de pedra, e uma vez transformada a água em vinho, mandou levá-la ao mestre-sala para que este o provasse. Admirado com o sabor do vinho, o mestre-sala considerou-o superior ao vinho que acabara. Mais que uma história, esse caso encerra lições preciosas para qualquer pessoa que deseja ter um casamento com amor e alegria verdadeiros. Certamente, o casamento é um dos acontecimentos mais importantes na sociedade. Além disso, é um momento de muita alegria. Ninguém pode dizer que o casamento não oferece alegria. Porém, cedo ou tarde, todos percebemos que somos frágeis. Caná significa caniço, algo frágil e desprezível. Galileia era uma região desprezada. Também não leva muito para percebermos que o vinho do casamento acaba, seja ele a beleza, o dinheiro, a paixão, etc. É claro que o fato de o vinho acabar não significa que o casamento tenha que acabar. Há muitas coisas que fazem com que o vinho acabe: desrespeito, desentendimento, fofocas, agressões verbais e físicas, traições, problemas financeiros, doenças, interferências de família, filhos e etc. O que fazer? Se o vinho em seu casamento está acabando ou já acabou, a primeira coisa a fazer é perguntar-se: Jesus faz parte dessa festa? Ele está presente? Infelizmente, sem ele, se o vinho acaba, tudo acaba. Mas ele pode estar presente. A melhor maneira de o convidarmos para estar presente em nosso relacionamento conjugal é invocar seu nome. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, eu preciso de Ti. É interessante observar que Jesus nada fez para que o vinho não acabasse. Na verdade, o vinho acabou porque tinha de acabar. Lembre-se de que a alegria que o vinho dos prazeres mundanos pode dar é frágil, falsa e passageira. Mas se queremos o melhor vinho em nosso casamento, outra coisa ainda é necessária além da presença do Senhor. Se queremos que a situação em nossa vida conjugal mude, outra pergunta precisa ser feita: estamos fazendo tudo o que Ele nos disse? Após ser corrigido por Jesus, Maria mostrou-nos o caminho certo. Fazei o que Ele vos disser. Talvez muitos tenham achado ridículo encher 6 talhas de pedra com água. Da mesma forma que muitos podem achar ridículo um casal separar um tempo para ter comunhão com Deus, orar, pedir perdão, ler a Bíblia, cantar e falar hinos um com o outro e reunir-se, sair para visitar as pessoas. Todavia, os que têm experimentado fazer o que Jesus nos disse, têm provado um vinho superior, muito melhor. A alegria que um casal pode encontrar ao fazer a vontade do Senhor é indescritível. Se o Senhor Jesus está presente e se estamos dispostos a fazer o que Ele nos disser, não há por que nos desesperar. Ainda há esperança, mesmo que só haja água. Cada talha tinha de 80 a 120 litros de água, isto é, não haja mais sabor, nem prazer, nem cor. Ele pode transformar tudo. A palavra do Senhor, que é espírito e vida, pode mudar a tristeza em alegria, as trevas em luz, a morte em vida, o ódio em amor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor pode mudar todas as coisas.
O Senhor pode transformar a água em vinho. Obrigada porque em Ti sempre temos esperança. Ó Senhor Jesus, mostra-nos o que fazer quando o vinho acaba, quando a alegria se esvai, quando nos sentimos sozinhos. Senhor, brilha a Tua luz para nós, para que esse vinho se renove todos os dias no nosso viver. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Casamento, um jardim de sonhos ou um lugar sem cor? Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Carmen Reis e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amado ouvinte, cara irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou enviar uma mensagem para vocês que está em João 16:33. É muito importante, diz o seguinte: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Graças a Deus pela paz. Todos nós gostamos de ter paz, ter alegria, e essa paz que nós precisamos hoje, só Jesus nos dá. Ele é a nossa paz. Amado ouvinte, no mundo passamos por várias aflições. Mas quando voltamos para Deus, Ele pode nos dar paz, porque Ele é a nossa paz. Cara irmãs, no mundo passaremos por várias aflições, mas a palavra de Deus nos diz, amado ouvinte, querida irmã, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem que vence todas as coisas hoje por nós? É o Senhor Jesus. Ele é a nossa paz. Ele é capaz de nos levar a vencer nas aflições, porque o que passamos neste mundo, passamos por aflições, mas não devemos desanimar, mas sim ter bom ânimo, porque o Senhor que venceu, Ele vence tudo em nós. Amado ouvinte, você está passando por aflição, não tem saída mais, está até desesperada da própria vida? Jesus Cristo é a paz, é Ele que vence. Abra seu coração nesta manhã, pedindo ao Senhor que vença as suas aflições. Vença as aflições que você está passando neste mundo, onde todos nós passamos. Mas a palavra de Deus nos anima, dizendo para nós, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que o Senhor te abençoe, amado ouvinte, que você possa ter bom ânimo nesta manhã e vencer o mundo. Senhor Jesus, nesta manhã te glorificamos, Senhor, porque Tu és o nosso Rei vitorioso. Foi Tu, Senhor, que venceu o mundo. Foi Tu, Senhor, que venceu as aflições. Foi Tu, Senhor, que morreu por nós e ressuscitou. E hoje Tu nos encoraja, Tu nos anima a vencer o mundo. Abençoe essa amada irmã que está passando por aflição. Essa amada ouvinte, Senhor, que está passando por aflição e não acha saída. Senhor, entre em cada casa nesta manhã, animando as nossas ouvintes. Ó Senhor, falando para as nossas ouvintes que o Senhor é quem vence. O Senhor quem venceu o mundo e o Senhor quer nos garantir a vitória. Ó Senhor Jesus, entregamos cada ouvinte nas Tuas mãos, cada irmã. Que o Senhor nos abençoe nesse dia com a Sua própria presença. Amado ouvinte, amada irmã, Jesus Cristo é o Senhor. Céu vejo abrir-se, recebo um convite, vem sobe para aqui. No trono alguém sentado, de tudo tem cuidado e governado a mim. Eis relâmpagos, vozes, trovões a correr, ardendo em todo lugar,
para ordem na terra restabelecer. Para isso eu quero estar no ritmo do céu. A terra Deus deseja no ritmo do céu. Toda a igreja no ritmo do céu. A terra Deus deseja no ritmo do céu. Seres viventes estão no mesmo ritmo a zigue-zaguear, girando em toda a terra, valentes para a guerra, até Cristo retornar. E é servo, é homem, é rei e é Deus, tem olhos em todo lugar. É o Espírito que corre em nós, filhos seus, e almeja fazer-nos entrar no ritmo do céu. A terra Deus deseja no ritmo do céu. Toda a igreja no ritmo do céu. A terra Deus deseja no ritmo do céu. Toda a indiferença, toda a unidão, todo questionamento cairão se eu entrar no ritmo do céu. A terra Deus deseja no ritmo do céu. Toda a igreja no ritmo do céu. A terra Deus deseja no ritmo do céu.